Você já acordou com a sensação de que não tem mais forças para continuar? Aquele peso esmagador no peito quando olha para o dia que está começando? Talvez seja o relacionamento que não melhora, o emprego que suga sua energia, a doença que insiste em ficar, ou simplesmente a vida que perdeu a cor. E então vem aquela pergunta devastadora: até quando vou aguentar? Existe uma promessa antiga que tem o poder de reacender a esperança no coração mais cansado. Não é a autoajuda barata, nem positividade tóxica. É a palavra de Deus, que atravessou séculos porque toca na ferida mais profunda da experiência humana, o esgotamento total. Hoje vamos mergulhar em um dos versículos mais conhecidos e ao mesmo tempo mais mal compreendidos da Bíblia. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando Isaías pronunciou essas palavras, ele estava falando para um povo completamente destruído. Israel havia perdido tudo no exílio. Eles não estavam apenas cansados fisicamente, mas era um cansaço existencial. Aquele tipo de fadiga que penetra até a alma. E é exatamente nesse contexto de desespero absoluto que Deus fala. Isso já te diz algo importante. A mensagem de esperança de Deus não é para quem está bem, é para quem está desesperado. Vivemos numa cultura obcecada por força. Desde criança nos ensinam que chorar é fraqueza, que pedir ajuda é fracasso. Somos bombardeados com mensagens que dizem: seja mais forte, trabalhe mais duro, nunca desista. E o resultado? Uma geração à beira do colapso, exausta até o osso, mas com medo de admitir. Aqui está o detalhe que muda tudo. Deus não diz os que trabalham duro ou os que se esforçam mais. Ele diz os que esperam no Senhor. A palavra esperar em hebraico não significa ficar parado. Significa estar conectado, entrelaçado, vinculado. É a videira enroscada na estaca. A videira não produz frutos se esforçando mais, mas permanecendo conectada à fonte de vida. Fomos ensinados que força vem de dentro, que precisamos encontrar nosso poder pessoal, nossa resiliência nata. Mas a promessa de Isaías vai na direção oposta. Ela diz que a verdadeira força vem de fora, de cima, do alto. Vem de uma conexão real e viva com o Deus que criou o universo e que nos conhece. A águia é um dos pássaros mais poderosos que existe, voando a alturas inimagináveis. Mas ela não chega lá apenas batendo as asas com mais força. Ela encontra correntes térmicas, esses rios invisíveis de ar quente, e se deixa levar. A águia sábia sabe quando parar de bater as asas e começar a planar. Ela usa uma força que não é dela. Isso desafia tudo o que aprendemos. Estamos condicionados a acreditar que sucesso é esforço máximo, que descansar é preguiça, que depender de algo fora de nós é fraqueza. Mas Deus diz o contrário. Há uma corrente de poder divino disponível e nossa tarefa não é gerá-la, mas conectar-nos a ela. Olha a progressão que Isaías apresenta. Primeiro voar, depois correr, por fim caminhar. Deus tem uma lógica diferente, ele começa te elevando, dando perspectiva nova. Daquele ângulo, a montanha intransponível se revela como um obstáculo superável. Então vem a corrida, esse período de ação intensa. E por fim o caminhar, a fidelidade diária que marca a vida madura em Deus. Cada fase requer renovação de forças. E essa renovação não acontece uma vez só. Não é como tomar uma vacina e estar imunizado para sempre. É contínuo, diário. Como você precisa respirar constantemente para viver, você precisa se conectar constantemente com Deus para ter forças renovadas. Quantas vezes você tentou mudar sua vida só com força de vontade? Quantas segundas-feiras começou uma nova tentativa e quantas terças-feiras já estava desistindo? Não é porque você é fraco, é porque estava tentando voar, batendo suas próprias asas esgotadas, em vez de se conectar com a fonte que renova forças. O grande erro é achar que precisamos estar fortes para vir até Deus. Mas essa promessa diz o contrário. Venha cansado, venha exausto, venha quebrado, venha no fim de si mesmo. É exatamente ali que a renovação acontece. Porque quando você está no fundo do poço, quando admite que não consegue sozinho, quando para de fingir que tem tudo sob controle, é aí que você está pronto para receber algo que não vem de você. O orgulho humano quer ser autossuficiente.
A humildade cristã reconhece dependência total de Deus. E é na humildade que encontramos a verdadeira força. Às vezes a renovação não vem na forma que esperamos. Às vezes não é mudança das circunstâncias, mas mudança de você. É capacidade sobrenatural de suportar o que antes te destruiria. É vontade de continuar quando tudo diz para desistir. É paz inexplicável no meio da tempestade. Deus não promete nos livrar de todas as tempestades. Ele promete nos dar força para atravessá-las. A águia não evita a tempestade. Ela usa a tempestade para subir ainda mais alto. As mesmas correntes de vento que aterrorizam os pássaros menores são as que elevam a águia acima das nuvens. Isso significa que o seu momento de maior fraqueza pode ser exatamente o portal para a maior demonstração do poder de Deus na sua vida. Quando Paulo pediu 3 vezes para Deus remover o espinho da carne, a resposta foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo então declarou: "Quando estou fraco, então sou forte." 2 Coríntios 12, 8 a 10. É a sabedoria de Deus, é o Evangelho, é a mensagem da cruz. Jesus conquista a morte através da aparente derrota na cruz e nos ensina que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber de onde vem o poder para levantar toda vez que caímos. O que significa esperar no Senhor de forma prática? Significa começar o dia reconhecendo que você não tem força suficiente em si mesmo. Significa orar honestamente sobre os seus medos e cansaço. Significa abrir a Bíblia como alguém faminto indo à mesa do banquete. Significa viver em comunhão na igreja, porque Deus frequentemente renova forças através dos irmãos. Significa também aprender a descansar. Vivemos numa cultura que glorifica a exaustão, mas descansar também é um ato de fé. É dizer: confio que o mundo não vai desmoronar se eu parar. É reconhecer que você é humano, limitado, e está tudo bem depender de Deus. Deus não está procurando pessoas capazes que podem fazer grandes coisas. Ele está procurando pessoas disponíveis através de quem Ele pode fazer grandes coisas. E olha que promessa linda. Não diz talvez renovarão as forças. É uma declaração categórica. Os que esperam no Senhor renovarão, subirão, correrão sem cansar, caminharão e não se fatigarão. É certeza. É a palavra de Deus que não volta vazia. Hoje, onde quer que você esteja, seja qual for o peso que está carregando, você não precisa ter força para chegar até Deus. Você vem fraco, exausto, quebrado, e é exatamente ali que Ele encontra você. A renovação de forças não é para quem tem tudo sob controle, é para quem admite que perdeu o controle e precisa desesperadamente de uma fonte além de si mesmo. Talvez você esteja no fim de um relacionamento e não sabe como continuar. Talvez seja uma crise financeira que parece não ter saída. Talvez você tenha perdido alguém que amava e a dor é tão grande que até respirar dói. Talvez seja apenas o cansaço acumulado de anos tentando ser forte sozinho. Hoje é o dia de parar de bater suas asas esgotadas e aprender a planar nas correntes do Espírito de Deus. Se essa mensagem tocou alguma coisa dentro de você, se acendeu nem que seja uma fagulha de esperança, leve isso adiante. Porque enquanto você ouve essa mensagem, alguém próximo de você está no limite. Alguém está acordando sem forças para enfrentar mais um dia. Alguém está precisando ouvir que existe uma promessa de renovação para os exaustos. Essa mensagem não é só para você guardar, é para você espalhar, porque o reino de Deus avança quando pessoas cansadas encontram a fonte de forças renovadas e então se tornam portadoras dessa esperança para outros cansados. É assim que vidas são transformadas. Que o Deus que fez essa promessa há mais de 2000 anos renove hoje as suas forças. Que você levante voo como a águia, não na sua força, mas na força dele. Que você corra a corrida que está diante de você sem desmaiar. Que você caminhe fielmente dia após dia, sustentado por aquele que nunca dorme nem cochila enquanto cuida de você. E quando você experimentar essa renovação, quando sentir as asas crescendo novamente, quando descobrir que consegue correr quando pensava que só podia rastejar, lembre-se, essa história não termina em você. Ela começa em você para transbordar através de você. Porque um coração renovado por Deus não consegue ficar quieto. Ele precisa contar, ele precisa compartilhar, ele precisa levar outros à mesma fonte de vida. Que você seja a partir de hoje alguém que não apenas espera no Senhor, mas que também mostra a outros o caminho da renovação. O mundo está cheio de gente cansada. Seja você alguém que aponta para a fonte que nunca seca. Amém.